Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre temas de redações para o Enem e explicação do texto dissertativo argumentativo. Bom, né, lembrando, como sempre, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, cliquem nele, é de suma importância para você ficar por dentro de todos os assuntos que caem no Enem e se preparar para essa prova, que é muito importante, vai acontecer no final do ano, nos dias 3 e 10 de novembro, né, se eu não me engano, já soltaram o edital já. E é importante você ficar por dentro disso. E vou disponibilizar também a matriz de referência do Enem e a cartilha de redação do participante, beleza? Então bora lá. Bom, vamos usar um material aqui de apoio. Aqui, né, um caderno e uma apostila, né? Não vou falar a vocês por questões de direitos autorais, beleza? Então vamos lá. Primeiros temas, depois vou falar aqui um pouco do texto dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem. Vamos lá. Temas da redação do Enem. Crise de representatividade na política brasileira, desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, tabagismo no século XXI, problemas e consequências, impactos da escassez de água no século XXI, os perigos das fake news na era da informação, né, um tema bem contemporâneo. Eu não vou falar que vai cair, mas pode ser uma tendência, né, falando mais, trazendo para o lado contemporâneo, questões de informação, né, hoje o mundo tá sendo, digamos assim, dominado pela informação, né? Redes sociais, internet, YouTube, Google, etc. Vários sites de informações, né? Televisão, a própria mídia em si. Né? Continuando aqui. Desafios para melhorar o precário saneamento básico brasileiro, né? A questão da rede de tratamento de água, esgoto. A perpetuação do trabalho escravo no Brasil, moradores de rua no Brasil, né, uma questão social, obstáculos para a doação de sangue no Brasil e caminhos para combater as epidemias no Brasil. Né? A gente fala de várias doenças, né, dentre elas dengue, sarampo, gripe, dentre várias outras. Bom, esses foram alguns temas. Né? E eu anotei aqui também, para quem costuma colocar na redação, o que é políticas públicas, né? Colocando aqui, políticas públicas é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. E também outro significado para esse termo, que é conjunto de sucessivas iniciativas, decisões e ações do regime político frente a situações socialmente problemáticas e que buscam a resolução delas ou ao mesmo trazê-las a níveis manejáveis, ou seja, buscar uma solução para o problema, né, que inclui diretamente na proposta de intervenção da redação do Enem. Agora vamos ao texto dissertativo argumentativo. Mas antes, vamos colocar aqui em pauta o que é não atender à tipologia textual, né? Isso aqui é o que faz muitas pessoas atirarem zero na redação, né? Vamos colocar aqui. Significa o quê? Que não atende à tipologia textual a redação que esteja predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo, sem apresentar quaisquer indícios de caráter dissertativo, que inclui explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada. Ou seja, tem que estar de acordo com o tema, né? Se esses conceitos aos quais não foram expostos não estiverem de acordo, a sua redação ou vai estar fora do tema ou não vai atender aquilo que foi exigido, que inclui as competências e as habilidades. Só que nesse caso as competências elas são o que tem preponderância maior, só que as habilidades estão diretamente conjuntas com as competências, que são 5, né, que eu posso falá-las daqui a pouco a vocês. Né? Vamos aqui, o que é um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é um texto que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, ou seja, é aquilo que você pensa a respeito de um tema, né? Como que você vai argumentar a respeito desse tema. Por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu ver, peraí. Sei lá, os perigos da fake news na era da informação. Como que você se posiciona a respeito das fake news na era contemporânea? Né? Você tem que responder várias perguntas, né? Como que elas influenciam no mundo de hoje? Por que elas acontecem? Quais soluções podem ser feitas para que esse problema seja solucionado? De que forma isso pode prejudicar a sociedade? Quais as principais causas, consequências decorrentes desse fato? Então, essas perguntas que foram feitas têm que ser respondidas por meio da argumentação. Ou seja, a argumentação é a justificativa, é o porquê, é você explicar esse exemplo. Isso você vai discorrer ou dissertar, analiticamente falando,
na hora do desenvolvimento, né? Como eu falei em vídeos anteriores, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. É óbvio, viu, que se você quiser fazer mais parágrafos, explicar de outra forma, fica ao critério de vocês, né? Esse aqui é só um exemplo de um exemplo de uma redação. Continuando aqui, vamos lá. É fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta, ou seja, o seu posicionamento, tentando convencer o leitor, que no caso é o corretor da redação. É preciso, portanto, expor e explicar as ideias. Daí sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque são utilizadas explicações para justificá-las. Seu objetivo é, em última análise, convencer ou tentar convencer o leitor pela apresentação de razões e pela evidência de provas à luz de um raciocínio coerente e consistente. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo, se combinar os dois princípios de estruturação. Número 1. Apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprová-la e uma conclusão que dê fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Vamos lá. O que é tese? Tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar estabelecida ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. E argumentos é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Ou seja, é você explicar o seu posicionamento a respeito desse tema. Tese é a ideia central que você vai falar, é o tema. E os argumentos é o porquê, a justificativa. Você vai explicar com seus próprios argumentos o porquê desse tema, como solucioná-lo, você vai discorrer, né, explicar por que ele acontece, quais são as principais causas e consequências, apresentá-lo, obviamente, de uma forma clara, coesa e coerente. E aqui, né, cada argumento deve responder a perguntas por quê, que foi o que eu falei alguns minutos atrás, em relação à tese defendida. E 2. Utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Vamos aqui, estratégias argumentativas. O que são estratégias argumentativas? São recursos utilizados para desenvolver os argumentos e de modo a convencer o leitor. Como que isso é feito? Simples, por meio de exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. É por isso que, por exemplo, quando vocês pesquisam lá redações nota 1000, a maioria delas cita algum filósofo, um sociólogo, né? Tendo em vista que a redação ela se baseia em temáticas sociais, problemáticas, né? Pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, né? Vamos falar aqui competência 3, né? Vou citar aqui uma competência para vocês entenderem. Ela diz aqui o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui diz o seguinte: o terceiro aspecto, quer dizer, a competência número 3, diz que o aspecto a ser avaliado em seu texto é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, argumentos e argumentos em defesa do ponto de vista como tese. Aqui diz o seguinte, que é preciso elaborar um texto que apresente claramente, ou seja, você tem que explicar de maneira uniforme, né, uma ideia a ser defendida e argumentos, ou seja, os porquê daquilo, né, que justifique a posição assumida por você em relação à temática da proposta da redação. E essa competência ela trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência, da sua plausibilidade entre as ideias apresentadas. E aqui diz o seguinte: a inteligibilidade de sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: relação de sentido entre as partes do texto, precisão vocabular, seleção dos argumentos,
progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas em uma ordem lógica e adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. E aqui, né, obviamente, como eu quero que vocês tirem uma nota boa e se saiam muito bem nessa prova, no caso especificamente falando da redação, eu vou jogar aqui 200 pontos para vocês. Competência número 3. Diz o seguinte: apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria e defesa de ponto de vista. Ou seja, desenvolva a ideia de forma clara, seja objetivo, não fuja do tema. Você tem que entender que a redação ela exige muito precisão vocabular, ela exige conhecimento a respeito do tema. Ou seja, leia jornais, revistas, televisão, né? Vários jornais aí que passam diariamente. Enfim, você precisa escolher os seus argumentos, explicá-los de forma coerente e coesa, né? Como diz aqui, apresenta as informações, faz opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de ponto de vista. Então, na hora que você for fazer essa redação, primeiro, coloque a introdução, seja claro com ela. Da introdução, você separa as partes. Sei lá, vamos supor que você faz uma introdução de 5 linhas. Você coloca 2 argumentos. Esses argumentos, você separa eles. Sei lá, vamos supor que tem 5 linhas. Você coloca 1 e 2 e outro em 3. Esse primeiro aqui, você vai colocar no parágrafo número 2, né? Aqui a introdução, número 2. E o outro parágrafo, que é composto de 3 ou 2 linhas, sei lá como vocês vão fazer, parágrafo número 3. E aqui a proposta de intervenção. Você vai concluir esses 4 parágrafos, obviamente propondo uma solução plausível e palpável de acontecer na prática. Por exemplo, questão de saneamento básico. Como solucionar ou melhorar o saneamento básico no Brasil? Portanto, para que o saneamento básico no Brasil seja efetivado, é necessário que o Ministério da Saúde, Meio Ambiente, sei lá, os órgãos públicos em si, promovam assembleias, reuniões para discutir e solucionar esse problema de forma coerente, prática, que as pessoas descartem o lixo de forma adequada, que o governo invista em obras públicas, né, em locais onde o saneamento é precário, né, principalmente em favelas, bairros pobres, enfim, desses lugares. Então, né, galerinha, eu queria mesmo fazer esse vídeo aqui a vocês, trazer alguns temas, explicar aqui as competências, né? Eu expliquei no caso número 3, né? Em outro vídeo, outra oportunidade, eu posso explicar várias outras competências, né? Lá nos comentários, né? Vocês podem ir lá, fiquem à vontade, né? É muito importante, porque isso mostra pra mim que você tá atento, que você tá se desenvolvendo pro Enem. Então é importante, né? Vai lá nos comentários, coloque sugestões de vídeo, qualquer dúvida, vai lá também. E se inscreva no canal, que é importante para você se atualizar mais, né? Pensa, você se preparar para o Enem cada vez melhor, né? Você ter vários temas, dicas, a cartilha de redação, lá tem as competências. Aqui mesmo eu tô só explicando a vocês, dando a ideia geral. E principalmente a matriz. A matriz, ela é a raiz do Enem, né? Sem a matriz, cara, não tem como você se preparar para o Enem bem, porque é ela que contém todos os assuntos, todos, não tem como você fugir da matriz. Então a matriz ela é importantíssima para você se dar bem no Enem, porque lá tem todos os assuntos, beleza? Então eu queria mesmo trazer esse vídeo a vocês, né, alguns temas e a competência aqui, certo? Então galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, portanto curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, tchau, tchau.